Só estamos com saudade dele. Vamos fazer essa ode ao Eric. Eric, volta aí, por favor. Saudade. Isso. Fazer um coraçãozinho assim, ó. Aí a gente faz o coraçãozinho e começa o vídeo. Coração do Baker. Bom dia, boa tarde, boa noite para você que está chegando agora. O meu nome é Felipe Clemente e está começando mais um episódio desse já consagrado podcast do Tailgate Zone, o Zonecast. Eu adoro quando eu faço essa entrada maravilhosa, sem gaguejar, sem errar, na perfeição, entendeu? E sem modéstia alguma. É isso aí. Para hoje, para falarmos de NBA, de March Madness e de MLB, nessa mesa comigo, essa mesa triangular. Boa noite, Fernandão. Como vai? Fala, meu patrãozinho. Fala, Luquiba. Saudade do Eric. Um beijão para ele, sempre. Um beijo também para quem ouve e vê a gente. Que episódio especial, né? Episódio especial porque estamos trazendo títulos especiais do beisebol, do basquetebol universitário, repercutindo um pouco sobre já especulações de prêmios na MLB, novo acordo coletivo da NBA e o mais importante fica para você, patrãozinho. Vamos em frente. Boa noite, Luquiba! Como vai? Você e sua cara amarrada, que eu tanto amo, de paixão, e agora eu tirei um sorriso dessa sua cara. Nada, meu querido, tudo ótimo. Eu já te falei, beisebol é assunto proibido, não se fala de beisebol esse ano, eu deixo só para entradas extras. Eu acho que o Eric ficou frustrado com o Flórida não ter chego, né? Feito o Flórida Bowl ali no March Madness. Aí ele falou, fuck that. Então, não mais saudades dele também. E aí, vamos falar bastante coisa boa aí, não vou dar spoiler. É isso aí. Antes de mais nada, antes de seguir, não deixem de nos seguir nas redes sociais. Tailgate Zone no Instagram e no Facebook e Tailgate Zone BR no Twitter. Vale sempre reforçar, estamos no cu também. Estamos no cu. Mas você confere o nosso cu se assim você desejar, certo? Esse cu tá se fechando cada vez mais, né, patrãozinho? Parece que... Curioso isso também. Bem curioso mesmo. Bem curioso. Aliás, inclusive, recebi um e-mail do cu. Acho que foi ontem, antes de ontem, falando que a gente não tinha nenhuma atividade no cu há 20 dias, 15 dias, sei lá, e estava cobrando atividade no cu. Achei curioso. Vamos reabrir o cu e vamos fazer o cu ativo. Na frente. Isso aí. Exatamente. Adoro isso. Ai, que beleza. Depois de uma quarta-feira, depois de comer feijoada, essa frase é maravilhosa, Luquiba. Bota o cu pra cantar. É isso aí. Mas beleza. Tirando toda essa pornografia aqui no começo, que o YouTube já cancelou qualquer coisa da gente, também não esqueçam do YouTube. Então vai lá, se inscreve no nosso canal, o Tailgate Zone, faz um comentário nesse vídeo, dá um joinha no vídeo e ativa o sininho depois para receber todas as notificações possíveis e imaginárias, porque tem muita coisa nossa e muitas coisas acontecem por aí. Não temos mais Hoje na História, eu ia passar agora o bloco do Hoje na História, não vou. Não tem o bloco específico, o Fernandão falou sobre uma novidade, sobre a melhor coisa de todas tal, que eu vou começar falando. A novidade, a coisa mais fantástica de todas, é a minha nova tatuagem aqui, de Hogwarts, entendeu? Não, brincadeira. É nova também, mas era só para quebrar a expectativa, para fazer aquela piadinha. É o corte de cabelo? É o corte de cabelo. Na verdade, é o corte de cabelo. Ai, deixa eu respirar fundo, porque o coração bateu forte agora para falar. Não, mas agora, falando sério, vamos levar a sério o episódio aqui, porque já não basta a minha roupa aqui, tudo jogado de qualquer jeito aqui atrás, mas vamos fazer. A Mayara, quando assiste esses vídeos, fala: Meu Deus, você não arrumou o quarto, que beleza, tem até um short ali em cima também. Ela deve me amar, porque eu tenho uma pilha aqui que está eternamente aqui. Fica aqui já há meses já que está aí. Enfim, mas toda essa prolixada. Deixa eu ver se vai arrumar a câmera aqui, porque é sacanagem não falar com a câmera arrumada. Quem acompanhou
nossas redes sociais e nosso YouTube nesses últimos 2 dias, vamos dizer assim. E quem acompanhou hoje de manhã já nossas redes sociais assistirá esse episódio sabendo o que vamos anunciar. Mas, para quem só está acompanhando o Zonecast, já acompanha o Zonecast e nunca acompanhou nossas redes sociais, aconteceu um marco mais importante na história desta bagaça do Tailgate Zone. O Tailgate Zone está credenciado pelo Comitê Olímpico Brasileiro para cobrir os Jogos Pan-Americanos de 2023, que acontecerão em Santiago, no Chile. Senhores, eu não tenho nem palavras e nem roupa para esse anúncio, para esse evento, mas enfim, eu ia falar julho já, eu estou engasgado com esse julho, mas em outubro estaremos em Santiago, custe o que custar. Faremos uma cobertura, tentaremos fazer do nosso modo, diferenciada, dando foco para aqueles esportes que a gente tanto gosta aqui, mas também trazendo um esporte diferente aí, e isso vai ficar na curiosidade ainda. Uma coisa por vez. Tenho certeza que basquete feminino e masculino cobriremos. Faremos uma cobertura muito especial do beisebol também, com o Brasil no Pan-Americano, né? E já dando spoiler, faremos uma matéria em breve com uma entrevista muito bem feita pelo meu xará, Felipe Martins. Xará mesmo, mas com alguém que comenta que é muito importante para o Brasil vencer e ir bem nessas competições internacionais, porque aí o beisebol aumenta no país. Como o Dudu Miceli gosta de falar, brasileiro não torce, como que é? O brasileiro gosta de ganhar. Então, assim, quando a gente ganhou no tênis, o brasileiro adorava tênis. Quando o Brasil ganha no basquete, o brasileiro adora o basquete. Por aí vai. Mas, enfim, o beisebol por isso também. Então, faremos uma cobertura especial do beisebol. Faremos também a cobertura de basquete masculino e feminino. E um terceiro esporte que aí fica de spoiler. Não vou dar spoilers, fica mais para o futuro. Fiquem na curiosidade. Mas falaremos mais. Enfim, é isso. Vamos cobrir o PAN. Mas, dito tudo isso, vocês que já viram o vídeo nas nossas redes sociais, contamos com a ajuda de todos. Será muito importante. Criamos uma campanha no Apoia-se. Então, ela é apoia.c/TZNoPan 2023. Não preparei, infelizmente eu não preparei para esse vídeo, mas em breve, conforme a gente for conversando, ou na edição, vai aparecer aqui uma faixinha lembrando vocês desse link e, por favor, nos auxiliem. Provavelmente vai ter um card no YouTube, porque o YouTube tem uma integração com o Apoia-se, foi um dos motivos por eu ter escolhido o Apoia-se. Então, talvez apareça um card aqui para você, enquanto esse vídeo está rolando, com o link para você entrar e nos apoiar nesse projeto de nossas vidas. É isso. Fernandão, quer falar alguma coisa? Patrãozinho, quero compartilhar dessa alegria, né? Sem dúvida alguma, o Tailgate Zone nasceu com uma intenção de trazer o esporte de maneira diferente, tentar associar uma cobertura esportiva a nunca se afastar da sua importância social, econômica, política e tudo mais. E, de repente, se abriu para nós essa oportunidade de fazer a cobertura de um evento importantíssimo, né, de esportes olímpicos em todo o continente americano, e dando também a oportunidade de a gente falar de 2 esportes que a gente cobre aqui sempre, né, o beisebol e o basquete, como você disse, e mais um que a gente ainda vai revelar. Então, assim, estou muito feliz, estou muito animado, estou muito empolgado e reforço o seu pedido a todos que estão vendo e ouvindo a gente. O Tailgate Zone é um projeto independente, não tem patrocinador nenhum, né? Tudo é feito basicamente por esse senhor que apresenta aqui o Tailgate Zone todos os dias, do ponto de vista financeiro. A gente faz aquilo que nos cabe na produção de conteúdo, mas não temos ninguém para nos ajudar que não sejam vocês, que estão nos vendo e nos ouvindo, e nós mesmos. Então a gente conta muito com todos vocês, e pode ter certeza que quem nos ajudar na cobertura, quem for um patrocinador desse projeto, vai receber um conteúdo de altíssima qualidade, porque é para isso que a gente vai trabalhar, é isso que a gente está querendo fazer de fato. Agradar a gente, claro, mas fundamentalmente
agradar a todos aqueles que nos acompanham aqui ao longo desses anos de existência do Tailgate Zone. Exatamente. Luquiba. Bom, cara, acho que vocês já falaram tudo, só novamente reforço aí o pedido de colaborar aí com essa nossa jornada empreitada e sonho, né? Tanto cabeça que a gente já bateu nesse tempo todo, tantas frustrações, tantas... Vamos tentar animar, vamos tentar, né, conseguir tocar o barco, fazer aqui, fazer ali, de repente cai uma notícia dessa fantástica no nosso colo, acho que energizou a equipe inteira, acho que está todo mundo mega empolgado aí para esses 4, 5 meses aí que tem ainda pela frente de produzir ainda, né, conteúdo, logística, tudo, para tentar fazer aí a melhor possível cobertura dentro da nossa realidade. Então, quem gosta, né, ou quem simpatiza com o nosso projeto aí, com o nosso trabalho, então dá uma colaborada aí, como o Fernandão disse, e garanto que não vai se arrepender, que vai sair da mesmice, né? Não vai ser aquela cobertura cara crachá que normalmente você vê aí pela mídia. Então vamos tentar dar o nosso toque aí e fazer essa porra vingar aí. Exatamente. A gente já está num conteúdo nichado, que dentro do nicho tem as suas exclusividades e tem as suas... Não sei se é preferência a palavra, mas enfim, acho que vocês estão entendendo o que eu estou falando. Então, por favor, nos auxiliem. Eu acredito muito no que a gente faz aqui e tem tudo para ser incrível essa cobertura. É isso, acho que encerrei. Eu consegui ficar de boa. Eu achei que eu ia ficar emocionadaço falando isso, mas eu consegui me controlar. Acho que foi isso. Bom, então como eu... pode ser. Opa, o que aconteceu? Voltou. Problemas aqui. Se emocionou já. Tá vendo? Só foi falar. Mas aí um negócio. Não tem mais Hoje na História, nem aqui, nem nas redes sociais, e é justamente, não é só justamente por isso, mas obviamente que Hoje na História sobrecarregaria a gente e alguns conteúdos de PAN, que agora são muito importantes, poderiam acabar ficando perdidos. Então, agora a nossa cobertura vai ser mais voltada ao PAN. Em breve teremos textos, teremos vídeos, teremos entrevistas, teremos um monte de coisa já rolando. Teremos lives para falar dos esportes que estão no PAN, de esporte olímpico também, de tudo. Teremos muita coisa rolando nos próximos meses. Teremos lives também, que essas lives terão acesso superchat, enfim, de todas as formas que a gente puder para levantar essa grana que a gente precisa para ir para lá. É isso, a verdade. Exatamente. Dito tudo isso, então a gente vai direto para os pontos da semana. E como a gente já antecipou, temos... Eu vou falar de novo no começo, porque aí depois já tem o corte. Corta, chuta, pegou! Lançamento para a primeira gol! É isso. Como a gente já tinha falado, então hoje, nos nossos pontos da semana, teremos March Madness, as finais, masculina e feminina. Teremos o novo contrato, o novo CBA da NBA, que nos pegou de surpresa pela data que foi revelada. E também algumas overreactions na MLB. Overreactions é um bagulho que eu curto demais. Gosto. Então vamos falar disso. Separei umas aqui interessantes. O Fernando já tá dando risada. Fale aí, Fernandão. Não, vou começar pelo March Madness. É isso aí. Vamos começar pelo March Madness. Luquiba, eu quero falar 2 bagulhos, depois eu deixo você falar do jeito que você quiser. Mas o primeiro é: a final feminina foi milhões de anos-luz mais incrível do que a masculina. Dito isso, Jordan Hawks e Adama Sanogo, esses 2 malucos, que são minha bold prediction, estarão na primeira rodada do draft da NBA. Aí vem a outra bold, em cima dessa bold. Jordan Hawkins vai ser a escolha de loteria e Adam Sanogo vai ser logo após a loteria. Pronto, falei. Agora, Luquiba, fique à vontade. Primeiro de tudo, parabenizá-lo, senhor, seu chefinho que falou Yukon lá atrás, né, quando a gente estava ventilando nomes, né, de possíveis títulos. Você foi o primeiro a levantar essa bola, falar, eu acredito que o Yukon vai até o fim, e de fato foi até o fim, né. E eu queria que pelo menos apresentasse algum cidadão que conseguiu
fazer um bracket, não vou nem falar bracket perfeito, porque isso é raro acontecer mesmo, mas que alguém que acertou o Sweet 16, só de ter acertado o Sweet 16 já tem que dar uma salva de palmas, porque eu duvido que com essa enorme quantidade de zebra que teve ali, você teve a Virgínia perdendo, você teve o Arizona perdendo, você teve Purdue perdendo, então eu duvido todo mundo acertar esse monte de zebra aí. Você tem o próprio Gonzaga, né? Tomando 23 pontos de UConn, né? Exatamente. Então, se alguém acertou só o Sweet 16, já venceu o bracket, porque duvido que teve alguém que acertou tudo. Mas, tirando isso, eu acredito nas hypes. Eu acho que o draft da NBA, normalmente ele é hypado pelo March Madness. Eu acho que sim, o Sanogo e o Hawkins aumentaram bastante, né, as fichas deles, né? E eu não sei se lottery pick, eu não me surpreenderia, mas eu já seria um pouquinho mais realista. Eu acho que a sua bold de ele saindo na primeira rodada, eu não acho que é tão bold assim já não. Eu acho que se você falasse isso antes de começar o March Madness, ok. Era uma baita numa bold, mas pelo que aconteceu, eu já não acho que ser uma bold. Eles mostraram já tá meio que prontos, né, para jogar na NBA, poucas coisas para talhar, então eu acredito que a gente vai ver aí. Eu gostaria muito de ver alguns jogadores, alguns nomes, eu duvido que vão ser draftados, né, mas vamos ficar aí fazendo a nossa cobertura para falar. Agora, só para falar do feminino, com certeza, muito mais emoção de assistir as semifinais e a final. Aí você vai falar, mas e o buzzer beat de San Diego? Ok, tudo bem, o buzzer beat foi uma emoção, só que o jogo não foi bom. Teve aquela emoção no final, mas o jogo foi bom. Aí você pega o jogo que teve a semifinal, Iowa com... Esqueci com... Quem foi ganhou? Que foi jogaço da Caitlin Clark, mais de 40 pontos, e foi, acho que é South Carolina, se não me engano. Isso, é USC, não foi? USC e Iowa, não é isso? Eles simplesmente trucidaram. E ainda tinha uma brasileira jogando, né? Tinha a Camila, esqueci o sobrenome dela. Jogou bem até também. E, cara, é o que você falou. Quando eu tava lá, em Orlando, eu assisti alguns jogos do feminino, mais do que o masculino, que era o que mais passava. E me surpreendeu pelo nível técnico. Achei um jogo mais divertido de assistir. E essa reta final também, né, não me desapontou. Então, acho que vale a pena assistir, que pelo menos essa geração parece bem fantástica aí para a WNBA. Vamos cair de olho aí também, né, e começar a abrir mais ainda os nossos espaços para isso. Exatamente. Fernandão, do seu lado, o que você achou também da final? Primeiro da final feminina. Queria que você comentasse até pelos vídeos que a gente andou discutindo no nosso glorioso grupo do Instagram. Não, começar falando, patrãozinho, só sobre isso que o Luquiba falou, né, de quantas pessoas acertaram o bracket, pelo menos não perfeito, porque isso foi impossível para esse ano, mas pelo menos ali Sweet 16 e outras fases mais avançadas. No jogo Miami e UConn, ainda no Final Four, eu estava vendo pela ESPN e o Matheus Suman falou que dos 20 milhões de brackets que foram feitos na ESPN, chegaram àquela altura, com aquela conformação ali, né? FAU, San Diego State, UConn e Miami, 37. 0,0018% dos brackets que foram apostados. Então, de fato, isso era impossível, né? Esses quatro times que chegaram, pelo menos o UConn era de todos eles o mais tradicional, já tinha vencido títulos, né? Os outros ainda não tinham. San Diego já tinha chegado, Miami já tinha chegado nessa fase, os outros eram estreantes dessa fase. E aí talvez por isso, né, patrãozinho, pelo menos do ponto de vista de audiência, a audiência da final masculina foi menor proporcionalmente à audiência da final feminina. A final feminina teve pico de 12,6 milhões de pessoas assistindo, com médias aí de 9,9 milhões de pessoas na audiência dos jogos. Só para a gente ter uma base de comparação, a final da Copa do Mundo de 1999, né, na Copa do Mundo de basquete, que tinha os Estados Unidos na final, teve uma audiência de 17,9 milhões de pessoas. Então a gente vê o quanto que foi potente essa final feminina da NCAA. O quanto foi potente também, né, o papel da Angel Reese,
a jogadora que talvez tenha causado, eu vou dizer polêmica, mas acho isso tolice falar de polêmica por conta do estilo de jogo dela, da maneira como ela se comporta dentro de quadra, porque a gente vê isso o tempo inteiro, né, no basquete masculino, né, e a gente curte muito isso no basquete masculino, e de repente quando uma garota, uma menina, uma mulher resolve também trazer para o lado dela esse tipo de reverência, esse tipo de postura, esse lance de ser uma provocadora dentro da quadra, de falar o que está pensando, a gente condena e acha que o basquete, o esporte feminino deve ser contido. Talvez isso seja uma ideia machista, talvez não, mas isso é uma ideia machista, né, de pensar que sim, a mulher tem que ficar mais quietinha, tem que ficar mais contida, não é legal falar palavrão, não é legal provocar, não é legal encher o saco do adversário, nada. Isso faz parte do esporte, a gente curte tanto quando a gente vê Draymond Green fazendo isso, quando a gente vê Ja Morant fazendo isso, quando a gente vê Kevin Durant fazendo isso, LeBron James, Anthony Davis e tantos outros fantásticos jogadores, é muito legal ver, porque não é legal ver uma menina, uma mulher fazendo isso também, e o quanto isso foi positivo para o basquete feminino, né? Pode ter certeza que isso teve um profundo impacto no Final Four feminino e, sobretudo, na final feminina, mas eu tenho certeza que a gente vai ver um pouco mais de audiência e um pouco mais de atração em cima da próxima temporada da WNBA, muito por conta disso. Talvez essas amarras sendo soltas permita um pouco mais de ação e de se colocar de fato como são as jogadoras de basquete nos Estados Unidos e pelo mundo inteiro. Falando um pouco das finais, de fato, né, a final feminina foi mais legal, as semifinais femininas também foram mais legais. San Diego teve uma semifinal muito legal contra a FAU, aquela última cesta ali do Lamont Butler, que foi o único cara, né, daquele top 10 que nós falamos no episódio anterior, dos prospectos que estavam no Final Four, o único que não era de que não era de UConn ou que não era de Miami, o único era o Lamont Butler, e foi justamente ele que fez a cesta da vitória de San Diego. Mas era difícil acreditar que em condições normais de temperatura e pressão o UConn pudesse perder. Eu acho que ficou muito evidente, né? Enquanto o Tristan Newton, o Jordan Hawkins e o Adana Sanogo foram primordiais para o sucesso de UConn, enquanto pelo lado de San Diego só o próprio Lamont Butler que foi o maior destaque, né? Eu anotei aqui o Newton com 19 pontos, 10 rebotes, 4 assistências, embora tenha tido muitos turnovers, né? Foram 5 turnovers durante toda a partida. Isso para um cara que é um armador pode ser pesado. O Jordan Hawkins, que é a aposta do patrãozinho para a loteria do draft, 16-4, apenas um turnover, e o Adana Sanogo, 17-10, com uma assistência, nenhum turnover. Então, de fato, o UConn foi muito superior. O banco de UConn foi melhor do que o banco de San Diego, né? 16 pontos, 10 pontos, embora tenha sido parelho ali a produção dos bancários, mas 16 pontos dos bancários de UConn também contou muito. Então, era difícil pensar uma coisa diferente que não fosse a vitória de UConn. E já na final feminina, a gente tem LSU... Rapidinho, vou só te interromper rapidinho, porque esse dado é interessante que você falou aí dos bancários, né? Os Aztecs, o San Diego, teve muito... No March Madness inteiro, ele teve uma importância muito grande do banco, né? Com o próprio Butler, com o Lidi... esqueci o nome dele. O compridão, que parece até o Ariza. Lidi... esqueci o nome do garoto agora. Mas enfim, ele teve... os Aztecs teve um banco muito forte a competição inteira. Chegou na final, não conseguiu. O banco sumiu. Exatamente. E aí, um ponto interessante disso. A melhor campanha dos Aztecs até então foi a do Kawhi Leonard lá. Eu não lembro o ano agora, 2011 talvez. E o engraçado disso é que a melhor campanha terminou justamente contra a UConn, que era do Kemba Walker. E também do Jeremy Lamb. E é interessante ver eles se encontrarem na final depois. E aí, só para falar do Butler, que você falou dele, o Luquiba também falou daquela cena, antes de você partir pro feminino, teve uma história muito dramática nisso também, né? Porque ele perde a irmã assassinada dentro de casa e tal. E quando ele faz aquela cesta, que ele quase pisa para fora da quadra, né? Que quase não valeria, né? Ele fala que foi a irmã dele fazendo a cesta.
E o que me arrepiou quando eu ouvi essa declaração é que, com o Henriqueta, a gente comentou muito no grupo, eu falei assim, caralho, eu nunca achei que essa bola fosse cair, porque ela estava muito torta no ar. E a bola caiu. E aí ele falou um bagulho desse, eu me arrepiei até o último fio do meu corpo no dia da entrevista. Era só isso que eu queria falar, agora vamos para a feminina. Não, e aí, se a gente destacou o banco, né, de Yukon contra a não produção do banco de San Diego, na final feminina isso ficou ainda mais evidente, né? O banco de LSU com 30 pontos contra só 8 pontos de Iowa. É muito pouca coisa. Um dos destaques da partida pelo lado de LSU foi a Jasmine Carson, que fez 22-3-1, 22 pontos, 3 rebotes e 1 assistência. Então, e todas as outras jogadoras ali variando na casa de entre 15 e 20 pontos, a Angel Reese, a LaDeja Williams e a Alexis Morris. Então, de novo, né, nenhuma das duas finais foi equilibrada quando a gente olha para o placar, né? 59-76 entre Yukon e San Diego, 102-85 entre Iowa e LSU, mas eu acho que o que fica muito evidente é que, pelo lado de Iowa, você tem a Kathleen Clark, que é fenomenal, jogadoraça, dessas clássicas armadoras do basquete feminino americano. Mas foi muito bom ver a Angel Reese, foi muito bom que essa mulher tenha aparecido da maneira como ela apareceu, não só sendo uma criadora de polêmicas, eu vou de novo aqui colocar entre aspas esse criadora de polêmicas, mas sendo também uma enorme jogadora, né? A gente não pode falar da Reese sem falar dela jogando dentro de quadra. Eu acho que o jogo dela e a postura dela casam muito para uma futura grande jogadora de sucesso na WNBA e seleção estadunidense e tudo mais. Então, foi muito bom vê-la jogando. Foi muito bom ver, embora, né, de maneira negativa, a atenção que ela trouxe, não a atenção negativa dela, mas por conta de comentários muito negativos, muito pesados em relação a como ela se comportou dentro de quadra. Se não, como o Henriqueta disse, né, na nossa conversa lá no grupo, se não de figuras relevantes, né, de analistas ou jogadores e jogadores de basquete, mas a gente sabe o quanto que as redes sociais elas são criminosas nesse sentido, né? E aí, talvez até se fosse uma crítica de uma ex-jogadora ou então de um analista, não pesasse tanto quanto a crítica de uma pessoa normal, que muitas vezes não sabe pesar a mão na crítica, né? Às vezes vai para além do fato de ela ter sido uma catimbeira, uma jogadora mais polêmica, uma jogadora mais ativa ali no trash talk do que qualquer outra coisa. Então, mas foi bom que ela tenha aparecido dessa maneira, eu fiquei muito feliz e torço muito que ela continue desse jeito, porque isso é sinal de sucesso. Ela falou muito de racismo em cima disso também, né? Porque a própria Clark também é do trash talk. E ela fez muito isso no jogo com ela, e falou que ninguém teve a mesma atitude com a Clark do que teve com ela. Né? Aí tudo bem, aí tem um pouco de falar que já fazia isso há mais tempo, de você ganhar você ter aquele preconceito em cima de você e tal, de você ser mais, sei lá, mais do trash talk, enfim. Mas isso aí foi um bom ponto mesmo. Essa discussão que a gente entrou com o Henrique foi bem interessante nesse ponto. Que eu cheguei a falar, eu falei assim para ele, às vezes não é nem um analista que vai te machucar mais. Eu falei para ele assim, a gente mesmo, a gente simples aqui, nós do Tailgate. A primeira vez que a gente ouviu, que é o que eu li lá, um comentário depreciativo com a gente, eu falei, mano, quem essa galera tá pensando que é? Nem me conhece, o que tá falando um bagulho desse? Acho que o Fernando vai lembrar dessa história. E aí a gente ficou de cara, né? Então, às vezes, a pessoa que tá lá no cantinho dela, que nem tá em TV, nem tá no... Como eu brinquei, né? Às vezes o Twitter... a manada do Twitter é muito pior do que o William Bonner falando no Jornal Nacional. Foi essa brincadeira que eu usei. Mas realmente afeta e você fica pensando assim, porra. E ela sofreu isso, de tudo quanto é lado. Então dane-se analista. E muitas vezes, né, patrãozinho, é o cara que chega ali na hora, né, que viu o videozinho só dela ali do lado fazendo assim, e aí é o suficiente pro cara descer a mamona. O cara nunca viu um jogo dela, não sabe o que ela faz, não sabe nem o que ela joga, mas bastou o fato de ela aparecer ali como uma causadora de problemas, e aí as coisas desandam. Mas eu quero mais jogadores assim. A gente falou tanto, né, patrãozinho, eu, Luquiba, aqui, de quanto o beisebol precisa de jogadores
mais ativos, mais extrovertidos, né, que comemorem um pouco mais, que gritem um pouco mais, e de repente aparece uma jogadora fazendo tudo isso e a gente fala que não pode fazer. Gente, eu acho que o mental faz parte de qualquer esporte, né? Então, assim, você ter essa dominância mental em cima do adversário faz parte, não tem por que você criticar. Eu acho que existem limites para ser cruzado, né? Não ultrapassa esse limite no trash talk, mas o trash talk é saudável, faz parte do jogo. Seja para homem, para mulher, seja para branco, para preto, para amarelo, para o que for. Isso aí não tem que ter nenhum tipo de crítica, tem que deixar mesmo rolar. Novamente, dentro dos limites, né? Também não passar de dentro da quadra. E é o que a maioria dos jogadores falam. O cara fora da quadra é meu melhor amigo, dentro da quadra é meu rival, meu inimigo. Óbvio que isso acontece. E a gente lembra daquele documentário mesmo, né, que a gente citou aqui de dica do time olímpico, o Kobe com o Gasol. Aquilo lá mostra tudo. O cara era irmão do cara em quadra, chegou já dando no peito dele, falou, não, agora a gente é rival hoje, e faz parte do jogo isso. Acho que não tem que ter esse tipo de crítica, não. Acho que é mais inveja e falta do que falar do que qualquer outra coisa. Talvez a analista, não sei, né, que fez essa crítica pesada na menina, talvez queria que a Clark fosse campeã para ser coroada MVP e assim por diante e tal, e por fato de não ter sido campeã, tentou usar um outro argumento para desmerecer o feito do LSU. Acho que não tem muito o que falar disso, não. É por aí mesmo. Vocês querem acrescentar mais alguma coisa sobre March Madness? Só com relação à audiência, né, patrãozinho? Sim. Mostra o quanto as pessoas... E a gente está falando do esporte universitário nos Estados Unidos, talvez seja uma paixão muito maior do que qualquer outra liga, outra relação que o torcedor tenha com os seus times de franquias multimilionárias, não que as universidades não sejam, mas a gente vê o quanto que os caras gostam da sua universidade, né? Não gostam de basquete especificamente, mas gostam da sua universidade. Quando 3 das 4 universidades que foram para o Final Four não são tão tradicionais assim, as coisas deram uma desandada na audiência. Boa desandada, né? Tem aquela história também do Neil, né, que a gente daqui para frente vai começar a ter dados para falar a respeito disso, né, de você ver faculdades talvez não tão tradicionais indo mais longe, e aí você vê que às vezes são estados mais ricos que têm, né, a probabilidade de pagar melhor né, os patrocínios e tal, então talvez possa ser uma tendência para o futuro. Ainda é cedo para falar isso, a gente ainda não tem muito dado, né, para se embasar, mas eu acho que já pode ser uma tendência aí do que vai vir para os próximos anos. Eu cheguei até a comentar isso com vocês no grupo, né? Eu falei assim, esse negócio de começar a ver cada vez mais faculdades da Flórida nas finais e tudo mais, eu acho que vai ser uma constante. Porque o NIL foi... todo o contrato, ali, toda a questão do NIL foi primeiro aprovado pela Flórida, né? Então lá já tem jogadores desde o ano passado podendo receber grana, de fato, né? Os amadores, vamos dizer assim, recebendo grana. Então, eu acho que esses talentos vão cada vez... Os caras já costumam procurar Miami por conta de temperatura e tudo mais. Aí agora, então, não só a temperatura, né? Mas toda a farra que tem em Miami. Mas agora, ainda por causa de grana, eu acho que esse negócio de FAO, FIU, UCF, todas essas Gators, o Gator já é grande, né? Hurricanes, mas a porra toda da Flórida lá vai aparecer e o negócio é só acompanhar agora e depois trazer dados realistas. É isso. Mais alguma coisa? Ou podemos ir para o próximo? Seguimos, então? Vamos. Então, seguimos para a NBA. Saímos da categoria de base para ir para a Liga Profissional. NBA, no dia 1º de abril, anunciou um novo acordo coletivo. A NBA e a... tá certo. Eu ia falar MLBPA, não. NBPA, National Basketball Players Association. Então, a NBA e a Associação dos Jogadores da NBA fecharam um acordo, novo acordo coletivo, que vai durar por 7 anos. E o engraçado é que, como eu falei, né, foi no dia 1º de abril, quando saiu as coisas, todo mundo achou que era mentira. Porque o brasileiro já está calejado com o 1º de abril, né? A gente aqui já tá vacinado contra o 1º de abril.
Tanto que eu vi a mensagem do Charania e eu mandei para vocês. A primeira coisa que eu recebi foi assim: pô, chefinho, você caiu nessa? Só que aí depois passou algumas horas, aí eu já tava dando risada, porque no dia 31, a patroa aqui, Maiara, virou para mim e falou assim: cuidado que amanhã é 1º de abril. E eu tô muito desligado, então ela já tinha avisado. E eu acordei e vi aquilo e já caí. Falei, puta, que sacanagem e tal, não sei o que lá. Mas enfim, era verdade. Depois de um tempo, o Luquiba falou assim: opa, parece que saiu um acordo mesmo, parece que é de verdade. Aí o que a gente ficou na dúvida, e aí eu vou falar só dessa parte, porque essa é a parte que mais me pega, é porque quando saiu a notícia, eu tava falando assim: a NBA agora não vai mais multar jogadores que forem pegos no exame de doping lá por consumo de maconha. Não vai mais pegar. Aí eu falei, cacete, finalmente. E eu mandei, falei, porra, é óbvio. Se a maioria dos estados americanos está legalizado, por que a porra da liga quer ficar multando os caras? A mesma coisa que o cara pode... Eu já falei isso várias vezes, e todo mundo vai chamar de maconheiro por causa disso, eu tô nem aí. Mas assim, se o cara pode sair de um jogo e tomar um vinho, o cara pode sair do jogo e fumar um baseado. O problema é dele, a vida é pessoal dele, ele faz o que ele quiser, né? Desde que não interfira ali no jogo, se for o pós, é a vida pessoal dele, ele faz o que quiser. E aí eu fiquei contente com essa notícia, foi essa notícia que eu compartilhei para vocês. Aí a gente até ficou achando que era mentira durante o dia inteiro, até ver que realmente tinha sido confirmado. Tem outras coisas também, né, Luquiba? Por exemplo... Não, só para reforçar isso, é porque, pô, primeiro, o timing dos caras lançar a notícia de um acordo, eu acho que assim, já começa aí. Você vai escolher 1º de abril para fazer uma postagem a respeito disso. Aí o Charania, a primeira postagem que ele fala não é do acordo, ele só fala exatamente o que você falou. Ele fala, então, a partir de agora não vai mais rolar isso. Óbvio que todo mundo fala, ele tá mentindo, né? Nem tinha notícias ainda de novo acordo, só soltou essa brava, né? Aí depois, quando você vê outros insiders começando a falando, não, um novo acordo foi assinado, aí beleza. Mas essa parte da maconha ainda ninguém falou a respeito disso até o momento. Então ainda a gente ficou achando, eu acho que é mentira, não sei o quê. Aí só no final do dia, de fato, né? A gente entendeu que não. E tem várias coisas interessantes no acordo. Eu confesso que não li a respeito de tudo. O que mais me surpreendeu e eu absorvi foi aquela história das PICs, né, que vai mudar o sistema de troca de PICs, principalmente de times que estourarem o cap. Então, para aqueles times que costumam gastar sem se preocupar com o futuro, aí vai lá, dá buyout, dá cash, considerations, troca pique e dane-se o resto do mundo e está sendo competitivo. Então, vai mudar as regras. Eu não vou cometer heresia de falar quais são as regras, porque talvez isso ainda não seja 100% fiel, né? Saem alguns reportes, mas o mais interessante é isso. Times que estourarem o teto salarial não vão ter a liberdade, primeiro, para dar o buyout. Eu acho que isso já é uma coisa que é consentida, vai estar proibido de dar buyout. Segundo, não vai poder trocar, eu acho que 7 anos de pique, alguma coisa assim do tipo, e não vai poder mandar os cash considerations. Isso. Então, essa regra, eu acho que vale muito, eu acho que isso faz muito sentido, porque você tem que ter um pouquinho de responsabilidade fiscal, né? E se você vai apostar em contrato largo para jogadores medíocres, você tem que ser punido por isso. Você não simplesmente pode passar a bucha para outro time que não vai brigar por nada e ficam nessa. Então, eu acho que isso aí vai fazer com que a NBA seja mais competitiva. E essa tendência que a gente viu já essa temporada de times que nem sempre são tão badalados, tá todo mundo ali jogando, você vê Sacramento, você vê outras equipes ali chegando forte, isso talvez vai virar uma frequência aí para frente. Então, vale muito a pena aí a gente ficar de olho, porque talvez é uma pequena revolução que vai acontecer com esse acordo coletivo aí. Não era o que a gente esperava de mudar a bola de 3, coisa do tipo, mas você pegando pelo bolso, né, o Money Talks, aí a gente sabe que também o buraco é bem baixo. Só para exemplificar isso que o Luquiba falou, é como se a NBA tivesse implementado um segundo teto salarial. Acho que tá bom, sim. Seria um segundo teto salarial e dá para ficaria, eu não lembro o valor exato, não sei se é 17 milhões, 18 milhões, mas é um segundo teto que bate nisso. Então, assim, depois do teto que você tem, já com todos os impostos, taxas, tudo que tiver, eles colocam mais um teto ali, não lembro agora se é 17 ou 18 milhões, mas eles colocam esse segundo teto. Quem ultrapassar isso, aí, em vez de ter aquele negócio de
pagar taxa extra, que não sei o que, pagar multa e não sei o que lá, essas questões do buyout. Você não pode pegar jogador de buyout, você perde. É o mid-level exception que eles falam. Então, o buyout já. A principal aí, o mais interessante é o buyout. Por que o mais interessante é o buyout? Porque casos recentes que nós tivemos disso. O Donta DiVincenzo indo para o Golden State Warriors, o Joe Ingles indo para o Milwaukee Bucks, o Gallinari indo para Boston e o John Wall indo para o Clippers. Então, assim, esses caras não teriam assinado com os times, justamente porque eles já estavam com o teto estourado. Então, é muito interessante essa medida, é muito interessante mesmo. E antes de o Fernando falar, eu vou colocar mais uma medida que eu achei muito bacana, que é a de... Eu gosto, porque eu tô com um time que tá desenvolvendo muita gente, que é aquele two-way players. A gente tinha a permissão de 2 two-way players. O que é o two-way players? É o cara que joga na NBA e na D-League, na Liga de Desenvolvimento. Agora, de 2, aumentou para 3. Então, isso é muito legal para quem tá com esse time em formação, por exemplo. Porque você vai poder dar mais experiência pro cara. Por exemplo, os Pacers deram um somebody love legal com 2 caras hoje. Com 2 caras essa temporada. O Isaiah Jackson e o Brissett foi ano passado. Temporada passada. Mas o Isaiah Jackson foi primordial nesse sistema. A gente vai poder colocar mais um. E provavelmente, como tem muita escolha esse ano, eu tô muito contente com isso. Muito contente. Mas vai lá, Fernandão, sua vez. O lance de não punir jogadores no exame antidoping por consumo de maconha, para mim, é fundamental. Não só por conta de tudo que vocês falaram, né, e dessa comparação que você fez sobre se o cara pode tomar um vinho, uma cerveja depois do jogo, por que ele não pode, né, relaxar fumando maconha. Não vejo nenhum problema, e a gente sabe, né, o quanto é também positivo para as dores, para dar uma relaxada, o cara que está muito tenso, está muito pressionado, o cara, a gente sabe que os atletas de esporte de alto rendimento, eles sentem muitas dores, tem muita dor, e a gente sabe o poder que, né, o canabidiol tem para relaxar e tirar a dor, então isso também é muito importante. Não vamos olhar para os caras de maneira preconceituosa, como se fossem um bando de viciados em drogas. Não, tá na hora também de cair já essa imagem da maconha como uma droga pesada e tudo mais, isso é tolice. Eu li... Tem agora droga muito pior, né, Fernandão? Tem droga muito pior. Por exemplo, eu assisti Domingão do Hulk. É muito pior. Por exemplo, votar no Bolsonaro, por exemplo, é uma coisa muito pior do que qualquer outra coisa. Então, muito pior. Ou continuar achando que ele é bom, ou continuar apoiando ele, para mim é muito pior do que qualquer maconha que o cara fume. Pode fumar um trabuco dessa grossura assim que não vai fugir. Não tem problema. Ai, desculpa, Fernandão, segue aí. Uma que eu li, patrãozinho, foi sobre uma espécie de limitação de folga para jogadores. Né? Interessantíssimo. O impacto que isso tem na audiência. Né? A gente sabe que isso daí não é só uma relação NBA e jogadores, mas acho que também as TVs que transmitem os jogos colocaram a mão ali em cima e falaram, olha, não dá para a gente anunciar um Dallas Mavericks e Los Angeles Lakers sem o Doncic e sem o LeBron James, porque os caras têm que descansar. Acho que tem que ter um meio termo aí, a gente sabe. Já falando isso aqui, são épocas diferentes, né? Antigamente os caras não descansavam nada. Se tivesse 120 jogos, os caras queriam jogar 120 jogos. Hoje as coisas estão diferentes, tem mais preparação física, mas talvez até por isso a intensidade do jogo, se não o que a gente consegue perceber, como a gente conseguia perceber ali na década de 80, 90, no início dos anos 2000, os contatos não são tão fortes quanto eram naquele tempo, mas a intensidade do jogo é um pouco maior e por isso talvez as lesões sejam mais corriqueiras agora do que eram antigamente. Mas também é chato você anunciar um grande jogo pensando que as suas grandes estrelas vão estar nesse jogo e de repente os caras não aparecem por conta da folga. Então essa limitação também é interessante. Interessante muito mais, como eu disse, para as empresas de TV, mas para a gente também que às vezes eu, que sou torcedor dos Lakers, que vou dormir 1, 2 horas da manhã para poder ver um jogo, e aí de repente os caras que eu queria ver não estão ali jogando, então faz todo sentido. E só faltou diminuir um pouquinho de jogo na temporada, acho que isso seria muito bom, e não sei, esse lance do play-in, ele é bom, mas eu acho que também banaliza demais o lance dos playoffs, porque eu volto a dizer, play-in para mim é playoff, então 15 times, você ter 10 que se classificam é complicado, mas é dinheiro, a gente sabe que é dinheiro que isso envolve, então
acaba não tendo jeito, como o próprio Eric disse, né? Esquece esse lance Não de muda. diminuir jogos na temporada regular, porque isso não vai acontecer, porque isso é dinheiro. Exato. Eu só queria complementar, Fernandão, porque além disso vai ter também o In-Season Tournament também, que a gente ainda não sabe como é que vai Sim! acontecer, mas vai rolar um torneio que vai dar premiação e reza a lenda que vai contar para o recorde, né, para a temporada regular. Então a gente ainda não sabe como é que vai ser esse formato, a gente só sabe que talvez vão ser 8 times fazendo mata-mata, jogando em campo neutro, né, e aí isso iria fazer conta no final. Então, pelo contrário, ao invés de diminuir o jogo, eles estão aumentando os jogos. Exatamente. É bem lembrado disso. Vai ser em Vegas, essas finais aí, essa competição vai acabar sendo em Vegas, campo neutro. A vontade da NBA de levar para Vegas, visto que já levou o Golden Knight, já foi para lá na NHL, que já teve o Raiders indo para lá também, e vendo que isso dá dinheiro para caramba, já a MLB falando em franquia também em Las Vegas, então assim, os caras viram que Vegas dá dinheiro, então o torneio vai ser em Vegas. A Summer League já é em Vegas, né? Mas enfim, vai levar mais alguma coisa para Vegas ali. Sobre esse mínimo que o Fernandão falou, é mínimo de 65 jogos. O jogador que não jogar os 65 jogos não estará elegível para o All-NBA Team, para o First, Second ou Third, não estará elegível também para o time defensivo e não estará elegível para o prêmio de MVP. Então, realmente é muito interessante isso. Existem algumas condições ali por conta de lesão e tudo mais, que eu não vi os detalhes, confesso, mas já é um patamar bom, pelo que o Fernandão comentou, né? A gente tem 82 jogos na temporada, então a probabilidade de você ir para fora e não ver o LeBron, por exemplo, que nem aconteceu comigo e eu fiquei putaço, agora diminui. É isso que eu queria dizer. Tem mais coisa. Tem muita coisa que rolou nesse NBA. Eu queria falar mais uma aqui, que é o contrato máximo, né? Que poderia ser até 120%, agora é até 140%. Então, um Sabonis que poderia 4 anos 111 milhões, vai pular de 4 anos para 120 e tantos milhões. Vai aumentar uns milhõezinhos aí para o seu Sabonis, por exemplo. Eu peguei o Sabonis por conta de... Saudade. Exato. Mais ou menos isso. Tem mais coisas também, mas eu acho que essas são as principais aqui que a gente já comentou. E vamos ver agora o que acontece nas cenas dos próximos capítulos, principalmente com esse torneio de meio de temporada que o Luquiba acabou de ressaltar aqui. Feito! Dito isso, vamos para a parte... Pode ir lá, claro. Vai embora. Não, eu sei que não está na pauta, mas só um palpite, né, que eu queria entender a opinião que vocês acham. Porque tá uma polêmica quem que vai ser o MVP da temporada, né? E já disseram, tem gente fazendo coro para que o Embiid seja eleito MVP. Só queria entender o que vocês pensam a respeito disso. Jokic. Para mim é Jokic. Mas eles não vão abrir o precedente. É Jokic. Mas é aquilo que eu disse. Um estrangeiro se juntar a 3 lendas do basquete americano é complicado. Como os únicos jogadores a terem 3 MVPs consecutivos. Então, é complicado. Tem, de fato, uma campanha para o Embiid levar. Eu entendo o apelo por questão média de ponto do Embiid, mas, cara, o Jokic tem quase triple-double de média. Então, assim, quem que é, de fato, mais valioso? É o Embiid ou é o Jokic? O que é o Philadelphia 76ers sem o Embiid e o que é o Denver Nuggets sem o Jokic? Eu acho que o MVP você tem que pensar por aí, não pensar em números. E eu concordo com vocês. Para mim é o Jokic, que seria um crime não dar isso para ele. Mas eu só lancei isso porque eu estou lendo bastante gente fazendo coro para que o Embiid leve isso aí. Se a gente puxar para essa sua questão de quem é mais importante para o time, aí, por favor, já entreguem o prêmio para um rapaz lá de Indiana chamado Tyrese Haliburton, porque o Pacers sem ele não existe, entendeu? Então, se for essa aí pegada, já entrega para o meu menino ali. Mas beleza. Então tá, vou seguir agora, tá bom? Sigamos. Como a gente está estendendo o podcast, ainda tem as apostinhas aqui, eu vou jogar, porque vocês vão falar bastante dessas coisas no Entradas Extras, mas eu gosto de falar de overreactions, e eu separei aqui 5 overreactions. Eu vou ler as 5, aí vocês podem comentar o que vocês quiserem. Essa semana, eu já ouvi que Tracy Thompson
é o melhor dos irmãos. É uma heresia absurda. O Clay é irmão do Trace, e não o Trace que é irmão do Clay. É isso aí, exatamente. Você fala assim, sabe o irmão do Tracy? Não é? Sabe o irmão do Clay Thompson? Clay Então, Thompson, é o mesmo que falar de Eli Manning e Peyton Manning. Isso, e a mesma coisa que eu falando para você do Mike Yastrzemski e você falando do Carl Yastrzemski. É isso aí. Outra que eu também... Insanidade isso aqui que eu ouvi, eu não acreditei. Não aguento mais ver bases sendo roubadas. Que absurdo! Que absurdo. Terceira coisa, que eu também já tô de cara. Tudo bem que o Texas Rangers está fazendo um belo começo de temporada, anotou mais corridas aí do que qualquer time em muito tempo e tal. Mas Texas Rangers vai para o World Series. Calma, torcedores. Torcedores, não acho, calma. Eu não acho que isso é uma overreaction. Luquiba! Eu não estou no bonde, não confunda, eu não estou no bonde, mas tá. eu não acho que é uma overreaction. Eu acho bem possível disso acontecer. Eu não estou falando que vai acontecer. Estou falando, se o Rangers chegar na World Series, para mim não é surpresa. Não são os favoritos, mas eu não acho isso ser surpresa. 2 anos que o Rangers investiu pesado no elenco, uma hora tem que dar fruto. Ano passado, o Seager, não sei quem, não sei o que lá, aí traz DeGrom, não sei o que, os caras investiram pesado. Então, assim, faz sentido os caras irem. E quem que tá lá no banco? Alguém que você conhece muito bem, mestre. Né? O mestre. Então, Bruce Bolt. Que perdeu 2 vezes com o San Diego. Mas chegar na World Series é uma coisa, ganhar é outra, né? Isso eu não acho overreaction, Clay. Eu acho assim, falar pelo início da temporada, ok. Aí eu concordo, mas pelo elenco que tem, eu não acho, não. Temos aqui, é a minha terceira. Overreaction que eu anotei, é isso. Discordo, Luquiba. Tá entrando no bonde já de graça. Quarta overreaction. O Cardinals tem o melhor line-up da sua história. Essa é a quarta. E a quinta, que eu entrei nesse bonde porque eu fiquei feliz pelo meu fantasy. Eu também. Jeffrey Springs é Cy Young da American League. Olha que beleza. Agora sim. Para mim, tirando a zoeira à parte aqui, o Texas Rangers realmente uma hora vai ter que chegar. Eu não acho que é esse ano. Eu acho que é muito cedo os caras começarem a falar que esses caras vão... Tem muita gente boa também na American League ainda. Tem muita gente boa. Eu achei essa menos pior do que já ter ouvido a do Orioles. A do Orioles me deixou mais puto. Eu falei, porra, calma. Vai com calma, cacete. A galera afoba demais. Eu falo, não afoba, galinha. Não afoba. Então, essa aqui eu acho realmente pesada. A do Jeffrey Springs eu também acho muito pesada, apesar de acreditar muito nele. Até porque eu draftei meu tipo de fantasy. E a do Cardinals eu não acho que é mentira. Eu acho que realmente é um line-up muito bom. É o melhor da história? Não sei. Mas é um line-up muito incrível mesmo. Agora, eu vou deixar para os mais especialistas de beisebol falarem. Porque eu posso ter falado muita groselha aqui. Começar pelo Luquiba agora. Vai, Luquiba. O que você acha que realmente é e não é? Eu vou ser sucinto que o Fernandão vai detalhar. Diga tudo que você pensa, Luquiba. A primeira é overreaction total, a segunda é overreaction total. Essas duas nem vale a pena falar no assunto. A do Rangers eu já disse, eu não acho overreaction, mas não pelo início de campanha, pelo elenco que o Rangers tem. Eu acho que é um time que pode chegar aos playoffs e a gente sempre fala, playoffs é outro campeonato. Então, não cravo, mas eles nos playoffs, para mim, é possível. Cardinals melhor na lineup da história? Não acho. É um lineup muito bom, mas o melhor eu acho que é muito pesado falar, que é aquela história de querer comparar épocas, tempos. Eu não entro nessa vibe, mas eu lembro o Cardinals de 2013, 2014 e 2015, que tinha também um time muito fantástico. Então, só falando de menos de 2 décadas atrás. Então, aí querer falar de mais de um século, eu acho que é muito pesado. E por fim, Jeffrey Springs, Cy Young, claro, primeiro jogo e tal, mas assim, é um cara que terminou muito bem ano passado. Então, por que não? Também não compro por conta de um jogo só, mas tem tantos arremessadores que começaram bem, então assim, vamos ver, né? Não acho que isso é impossível de acontecer. Sua vez, Fernandão. Se você falar do Trace Thompson aqui, melhor que o Clay Thompson de novo, que eu já ouvi da sua boca isso,
Aí nós vamos ter que encerrar essa live não, esse podcast agora. Isso era sacanagem. Mas aqui, aquela coisa, né, Patrãozinho? O beisebol de abril, ele é maravilhoso e é horroroso ao mesmo tempo, né? Ele é maravilhoso para a gente poder ver esses improváveis se destacando muito e para aquelas coisas, para aqueles times ou jogadores que a gente esperava muito, por enquanto não dando muito certo. E aí, claro, o Trayce Thompson é um deles, né? É claro que ele teve um jogo fantástico, né? Ele quase fez um ciclo de home runs. Ele bateu um Grand Slam, ele bateu um home run de 3 corridas, ele bateu um home run único, single, e só faltou o home run de 2 corridas para fazer um ciclo de home runs. Então, de fato, foi um jogo espetacular, mas a gente sabe que jogador é o Trayce Thompson. Então, torcedores, definitivamente, calma. O Não Aguentamos Mais Bases Sendo Roubadas, eu acho que, não sei se foi o Eric que falou, né, que o Roberto Manfredo está com a faca e o queijo na mão para talvez ser o comissário mais bem sucedido da história da MLB. E esse início de temporada das mudanças, né, do pitch clock, da limitação do shift, da ampliação das bases e tudo mais, tem se provado assim, um sucesso estrondoso. A gente teve o absurdo de um jogo entre Miami Marlins e Minnesota Twins demorar 1h e 57 minutos. Tudo bem que a gente teve Sandy Alcântara no montinho, né? Aquilo ali é um cavalo, é um louco arremessando, 9 entradas sem ceder nenhuma corrida num jogo que ficou 1-0 para os Marlins, ou seja, o cara arremessou um jogo completo, sustentando uma vitória de 1-0 para ver o quanto espetacular é o Sandy Alcântara. Mas, pô, pensar num jogo 1h e 57 era impensável, né, tempo atrás. E a gente está tendo agora, é claro que esse jogo de Miami é uma coisa... Ponto fora da curva. Um ponto fora da curva. Mas nós estamos falando de média de 2h e 35 minutos de alguns de jogos no final de semana. É muito bom. É muito bom. Essa redução do tempo morto de jogo foi fundamental para a gente ter um pouco mais de sucesso. Fora que aumentou a tentativa de roubo de base, aumentaram também as bases roubadas, aumentou a quantidade de rebatidas no jogo, aumentou a quantidade de corridas no jogo. Então, até aqui, o Rob Manfredo deve estar soltando foguetes um atrás do outro, porque foi muito sucesso. Só faltou falar também da limitação de pick-offs, né? Isso também tem direto impacto nisso. Então, assim, o casamento do limite de pick-off com o relógio de arremesso e a ampliação das bases foi talvez a coisa mais perfeita que poderia haver, porque esses 3 combinados gerou um jogo muito mais atraente, muito mais legal de se ver, com muito mais movimento. Então, de fato, o Rob Manfredo vai ter o seu nome lá em Cooperstown em breve. Acredite se quiser. Exato. E para quem não acompanha o beisebol, desculpa. Primeiro, o shift é uma movimentação em campo lá para ajudar na defesa. Então teve uma limitação nisso, tem umas limitações. Vejam entradas extras que está muito bem explicado isso, se quiserem entender mais. Só para o pessoal não ficar boiando também. E o pick-off é a tentativa, depois que o jogador já está em base, que ele já conseguiu avançar a base, seja por meio de walk, da andada, né, ou de uma rebatida, o arremessador pode tentar queimá-lo naquela base. Então tem um limite. Antes podia ficar fazendo eternamente. Agora tem limite para isso. Mas tudo isso, se você tiver realmente interesse no beisebol, entradas extras, dá para acompanhar. Mas só para você que está ouvindo não ficar tão perdido. Episódio 3 com a participação do Birinha, né? E o Cooperstown do Manfredo vai ter o mesmo asterisco que o Bonds aí. Não, o que vocês têm que falar? Eu tava bem até agora. Vai, Fernandão, segue aí. Para trazer sobre os Rangers na World Series, eu acho que ainda falta montinho para os Rangers chegarem na World Series. É claro que a aquisição do DeGrom é fundamental e um cara que saudável vai ser especialíssimo para o time. Mas quando você sai do DeGrom, vai para o resto da rotação e vai para o bullpen, você tem problemas. Então eu acho que é um time que vai incomodar muito mais. Talvez o Houston Astros não nade de braçada tanto assim na divisão oeste da Liga Americana, mas eu acho que ainda não. Ainda a gente tem que esperar um pouquinho mais. Cardinals, melhor lineup da história. Enquanto existir na história dos Cardinals caras como Stan Musial, como Lou Brock, como Bob Gibson, como Ozzie Smith, vamos esperar um pouco mais. Pode ser que seja, mas esperemos um pouco mais. Jeff Springs, Cy Young, é uma possibilidade pelas temporadas que ele já vem fazendo e como ele começou a temporada, mas eu ainda acho que nesse ano, para essa temporada 2023, na American League, o Garrett Cole é o Cy Young.
Caramba! Tá vendo? Overreactions, eu adoro. Podemos trazer mais. Semana que vem com certeza vai ter outras, porque é como eu quero moldurar essa frase do Fernandão pro beisebol de abril. O quão maravilhoso ele também é horroroso. Frase maravilhosa, define bem o beisebol de abril. Querem colocar mais alguma coisa sobre essas overreactions ou podemos acompanhar os próximos capítulos? Vamos seguir acompanhando, porque vai acontecer muita coisa boa ainda. Exatamente. Então, falando em overreactions e aproveitando algumas overreactions até de propriamente de Las Vegas, Tailgate Spread. Show me the money! Jerry, you better yell! Show me the money! Luquiba, quem vai mostrar a grana hoje sou eu. Eu vou mostrar essa grana. Aí vocês, Fernandão, só aposta de MLB. Eu só olhei isso para começar. A gente não vem falando há algum tempo já de apostas. Então eu queria trazer aqui alguns dados que eu vi e eu acho interessante. Tá? Vamos lá. Primeiras apostas. Vencedor da World Series. Eu encontrei, imagino, que temos valores interessantes aqui. Por exemplo, você falou muito dos Braves. Dos Braves vencendo novamente. Para Atlanta Braves e para New York Yankees, Vegas está pagando 9 para cada real apostado. Beleza? E quando eu falo Vegas, não é necessariamente primeira semana de temporada é lindo por conta disso. É a hora de apostar, exato, pegar essas coisas, porque como não tem ainda favorito claro, então tem essas coisas maravilhosas. E assim, nem Braves nem Yankees são apostas irreais aqui. Fernandão pode até me corrigir se eu estiver falando besteira. Mas são apostas realmente possíveis. Pode até ser uma World Series isso aqui. Sim. Padres está pagando 10 também. Padres e Mets pagando 10. E aí eu vou numa que eu acho mais legal ainda. Visto o que foi dito do line-up dos Cardinals, com as ressalvas que podem existir ali, tá pagando 18 para eles levarem a World Series. 18. Posso falar a minha favorita? Pode. Rays tá pagando 20. Não, Rays é interessante, mas eu tenho medo do Rays esse ano. Eu tenho medo. Eu tenho medo deles estarem trocando tudo quanto é peça lá no meio da temporada. Não tem problema, estão pagando 20, meu querido. Se você acertar R$1, você ganha 20, né? Você ganha 19, na verdade. 10 reais que você aposta é 200. E o mais legal dessas apostas, patrãozinho, é que quando a gente pega pelo menos esses 5 favoritos aí, né? A gente tem Braves e Yankees com começo de temporada bom, mas Mets, Cardinals e Padres com começo de temporada muito ruim. Cardinals, inclusive, com um começo muito ruim, foi varrido dentro de casa pelo Atlanta Braves. Os Mets perderam a série para Miami, Padres ainda com a campanha 50%, 3-3, perdendo o jogo para Colorado, perdendo o jogo para Arizona Diamondbacks. Então, assim, a gente olha para isso daí hoje, o que a gente tem de certeza talvez é Braves e Yankees, o resto tá claudicante. Mas é o que eu falei, é o beisebol de abril. Ele é maravilhoso e é horroroso ao mesmo tempo. Por isso que é o momento para apostar, como o Luquiba comentou. Esse começo de temporada é interessante. São times que têm perspectivas boas de temporada. Obviamente que pode acontecer um desastre. Mas, enfim, vale a pena. Por enquanto, vale a pena. Aliás, a divisão oeste da Liga Nacional está com todo mundo 50%. Diga-se de passagem. Ou não está mais? Da oeste? Não. Dodgers já está com 4-2. Ah, tá. Então, beleza. Então já mudou o cenário. Mas enfim. Até anteontem estava todo mundo 2-2. Ah, tá. É por isso então. Mas enfim, é interessante. É uma liga, uma divisão interessante para acompanhar. Eu coloquei isso até no nossa review das divisões. Seguindo, saindo de campeão de World Series e aqueles que chegarão em playoffs. Separei 2 deles aqui. O primeiro é o Arizona Diamondbacks, que eu falei muito bem no nosso texto, inclusive. Não sei se vocês concordam ou discordam, mas fala muito bem. E para eles chegarem nos playoffs, tá pagando 7. Só para eles chegarem. Só para chegar. Pode ser via wildcard, pode ser qualquer coisa. Só para você chegar. Tá pagando 7.
Tudo bem que é uma divisão complexa, que se você... Tudo bem, o Dodgers não é mais o mesmo Dodgers dos últimos anos. O Padres tem as suas incertezas, que é um grupo de arremessadores que é a bomba relógio. Você tem também um lineup que é uma bomba relógio, que é inconstante pra caramba, que você não sabe se alguém vai brigar ali dentro e tudo mais, como eu já tinha exposto. Mas enfim, Arizona Diamondbacks parece ser uma aposta interessante também. E junto com a Arizona Diamondbacks, uma outra que parece mais, talvez até mais provável, não sei, é o Orioles pagando 4,8. Também é bem interessante. Eu achei que para os D-backs estão pagando até pouco. E eu não falo nem da dificuldade do D-backs dentro da própria divisão. Mas quando você pensa na divisão leste da Liga Nacional, que tem Phillies, Mets e Braves, sendo que é muito possível que esses três abocanhem vagas de playoff, sobra muito pouco espaço para o Arizona Diamondbacks. Então acho que pagar 7, acho que está pagando pouco ainda. Talvez alguma coisa na casa de 10 ou até mais do que 10 fosse mais real. O valor que está pagando para a Orioles, eu acho que está dentro daquilo que a gente pode pensar, porque o Baltimore já vem subindo há alguns anos, né, de qualidade. A juventude agora começa a aparecer com um pouco mais de força, né? Henderson, Mountcastle, esses caras todos. Chris Mullins, Grayson Rodrigues estreando hoje. O Hutch. Então, o Hutchman também. Então, são caras que é muito possível que a gente veja os Orioles entrando nos playoffs pelo wild card, mas de backs, embora eu acredito que possa até surpreender, fazendo uma campanha positiva ou até 50% esse ano, mas playoff para mim, para D-backs, ainda é longe, e 7 só é pouco. A minha aposta é D-backs 81-81. Luquiba, quer falar alguma coisa sobre os playoffs? Não. Eu acho que o Fernandão foi preciso. Eu também concordo que de backs pagando 7 é pouco. Eu não me atrai essa aposta. Baltimore pagando 4,8 eu acho uma aposta justa, mas eu também não faria. Eu gosto sempre de ir no win big or go home. Eu não gosto de apostas seguras, você entendeu? Entendi. Então são duas apostas que eu não faria. E show me the money, é isso aí. As outras duas aqui pra gente fechar, eu coloquei de Cy Young. Então, Cy Young da American League e Cy Young da National League. Falando de American League, eu coloquei o DeGrom, que a gente já falou aqui, que é quando a gente fazia os prêmios no esportes, né? Quem foi o melhor da semana, a gente falou que o melhor pitcher da semana era o prêmio DeGrom, né? Porque ele nunca estava jogando, estava sempre machucado, mas ele era o concurso também. Enfim, tá pagando 7 para cada real apostado. Então, Jacob DeGrom é interessante. Tem o Dylan Cease, do Chicago White Sox, que, o primeiro jogo dele na temporada foi lindo de ver. Foi uma coisa belíssima. Terminou em segundo na votação do ano passado. Exato, exatamente. Tá pagando 10 para ele. 10. Essa tá linda. E tem mais um que também tá pagando 10, que é o Shane Bieber, que é o nosso arremessador Justin Bieber. Gosto dessa também. Prefiro a do Cease. Prefiro muito a do Cease. A do Cease tá muito, muito atrativa. Mas fica aí a dica. Um cinquinho aí, já bate o engradado aí da semana. E aí, Fernandão, o que tu acha? Eu acho que desses três nomes aí, sem dúvida, o Jacob DeGrom é o cara que vai pagar menos, porque é o favoritaço, mas a gente sabe, né? O DeGrom depende de saúde. Se ele conseguir jogar, Agora, para mim, depois do DeGrom, tinha que ter um caboclo aí, Garrett Cole. Eu não coloquei porque seria a aposta certa de muita gente. Precisava ter esse cara aí, porque eu acho que o DeGrom, mesmo que saudável essa temporada, ele não leva o Cy Young por conta do Garrett Cole. Mas eu gosto principalmente do Shane Bieber ali pagando 10, porque para mim talvez seja o maior azarão desses três, seja o Shane Bieber. Eu trouxe outros azarões de raiz, né? Não esse Nutella do Fernandão. Então vai lá, Corey Kluber pagando 800. Não, aí é insanidade. Aí é insanidade. Ai, meu Deus, vocês são maravilhosos. Eu trouxe dois nomes que me agradam muito pelo valor que estão pagando, tá? A primeira, Darvish, pagando 35.
Isso me agradou demais, essa aposta, demais. Porque se você pensar que pode Mas dar peraí, tudo certo... você falou quem? Darvish. Não, mas aí eu não falei da National League ainda. Não, sim. Os dois nomes que eu trouxe só. Tá, O Darvish pagando 35 é uma coisa que me agrada demais. Você pensando que dá tudo certo com Padres, eu acho que faz sentido. E para mim, o que faz mais sentido ainda, o Fernandão tá apostando Garrett Cole. Eu tô apostando em Nestor Cortez, pagando 55. 55. Olha o Luquiba querendo ficar milionário. Olha aí, Olha, Luquiba. meu, ele quer ficar sozinho ainda, milionário. milionário. Depois que aconteceu no March Madness, cara, acho que vale tudo. Ele quer que os mafiosos de Las Vegas venham todos atrás dele. Todos. Eu fui checar até o Garrett Cole, porque o Fernando falou, tá pagando 8 pro Cole. Você pode ter certeza, separar 20 e fazer essas apostas que eu tô falando aqui. É 5-1, 5-1, 5-1. Uma que eu acertei, pronto. Já paga-se 2, 3 anos aí. Seguindo para a National League agora, tá? Vou deixar. Fernandão, você vai gostar dos nomes aqui, eu acho. Está pagando 10. Está pagando 10 para Spencer Strider e para Max Fried. E está pagando 15 para Zach Gallen. O Scherzer também está pagando bem. Gosto muito de todos os nomes, principalmente porque o Spencer Strider é minha aposta para Cy Young da National League. É um cara que já jogou muito como Hulk na temporada passada, não à toa brigou ali com o Michael Harris, segundo colega de time dele, para o prêmio de Rook of the Year da temporada passada. E também já fez um jogo de estreia muito sólido, muito forte, jogando num time como é o Atlanta Braves, que é a minha aposta para a World Series em 2023. É um cara que vale a pena botar um dinheirinho sim, porque eu boto muita fé nesse moleque. Boa. Você falou do Scherzer, Luquiba, eu não coloquei o Scherzer porque, para mim, ele é uma aposta segura. Mas então, tá pagando mais de 9. 10, se não me engano. Não, tá pagando 9 agora. 9. Quando eu tinha visto, tava pagando 10. Por isso que eu falei que vale a pena. Sim, sim. Agora, um negócio que eu vou falar que é bem curioso para vocês, tá? Quando a gente pega a American League, o que não é azarão é o DeGrom mesmo. E ele já paga 7. Quando a gente fala de uma National League, o não azarão, ou seja, o que está pagando menos, é o Sandy Alcântara. 5,5. Então a diferença dele para um segundo é muito maior do que a de um primeiro para o segundo na American League. Ou seja, isso para explicar a dominância que o Fernandão falou, que o cara é um cavalo no montinho. É isso. Entendeu? Eram essas. Vocês querem comentar mais alguma coisa desses caras? Eu adoro essas apostas de início de temporada por conta disso. Você consegue fazer... Faz uma combinada, então. Coloca os 2 Cy Youngs que você acha. Aí você estoura, cara. Você acerta... Não, eu tô falando assim... Justo. Uma coisa real. Se você faz uma aposta combinada, por exemplo, DeGrom e Strider, ou Cole e Strider, que o Fernandão gosta, vai pagar mais, eu acho que mais do que 15, se acertar os 2, ou até mais, se não me engano. Então, assim, são apostas que eu acho que valem muito a pena. Agora é a hora disso. Aposta 5 é o dinheiro de uma cerveja, não vai fazer falta. Depende. Para mim, R$5 faz uma falta porque eu gostaria de tomar uma cerveja. Mas, enfim. Aí são escolhas. Você não vai deixar de tomar essa cerveja por causa dos 5 contos, patrãozinho. Não mesmo. Não vai mesmo. Só quis fazer um drama. Mas beleza. Vamos encerrar essa paçoca. Vamos para a nossa dica, vai. 1h14, 1h15 de podcast, 1h alguma coisinha aí, mas a gente fecha agora com a nossa dica. Qual foi a minha ideia para a dica? Passou março. Todo mundo falou de mês das mulheres, teve muitos movimentos e tudo mais, e a gente não falou aqui. Por quê? Porque a minha intenção era provar que não é só março que eu tenho que refletir sobre isso. Então a gente começa abril já, refletindo com uma história maravilhosa, com um documentário que está no Star Plus, que chama Mighty Roofy. Roofy, eu tô falando que é Ruth, R-U-T-H-I-E, que é a história da Ruth Bolton. Ela foi medalhista olímpica e jogadora de basquete e sofreu violência doméstica, e essa violência doméstica fez ela virar uma ativista, vamos dizer assim, mas ela lutou muito em prol das mulheres nos Estados Unidos. É uma luta muito forte,
o documentário contando a história dela, contando todo esse lado social dela, é brilhante. E separem os lencinhos para as lágrimas, com certeza, porque é uma história belíssima, apesar de ser muito difícil. É isso que eu teria para falar, vale a pena assistir. Não sei se vocês já assistiram ou se está na listinha de vocês. Eu sou um cara muito atrasado com série, né, patrãozinho? Então, Ah, não é série, é documentário, tá? Com documentário, qualquer coisa que vale, mas eu tô vendo agora o dos Lakers lá na HBO Max. Vi outro dia o documentário do Kareem Abdul-Jabbar, então assim, eu tô vendo coisa de 60 anos atrás, agora como para mim se fosse novo. Então, esse aí da Might Ruth, eu devo assistir daqui a uns 5 anos, mais ou menos, mas recomendo que todo mundo veja, porque é sempre muito bom conhecer essas histórias. Eu confesso que não estava no meu radar, eu estava com outros na cabeça, então, para mim, vai ficar a dica mesmo. Eu vou procurar, eu vou pesquisar. É isso, aproveitem e serve de reflexão, para a gente não falar só sobre mês de mulher em março, mas a gente falar sobre tudo, todos os dias, todos os momentos que a gente puder, né? E a gente, como homem, também fazer o nosso trabalho de até cobrar o amiguinho do lado se vê alguma coisa. É isso aí. Já dizia Pepeu Gomes, ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Então, vamos em frente. Como é que é? Eu perdi agora. Ser um homem feminino não fere o meu lado masculino. Exatamente. Muito bem lembrado. Então, meus queridos, foi muito bom estar com vocês, foi muito bom conversar com vocês. Aquele efusivo abraço. E, por favor, novamente, para encerrar, nos ajudem a ir para o Chile. Tá bom? Em algum momento nesse vídeo, o card no YouTube e tudo mais, por favor. Vai ter muita coisa nas nossas redes. E é isso aí. Fernandão, Luquiba, beijo grande para vocês. Muito obrigado. E a gente se vê na semana que vem, nesse mesmo bate-horário, nesse mesmo bate-canal. E é isso aí. Beijo grande para vocês. Tchau. E um cheirinho pro Henrique. O cheirinho pro Henrique. Terminamos bem. Gostei dessa forma. Não precisa nem do meu tchau. Cheirinho pro Henrique. Aê!